Pessoal, boa noite. Estamos na 4ª edição do programa Sabatina da Covid. Viemos gravar hoje aqui na Intiquira, porque a gente quer saber como é que as pessoas que moram aqui nesse povoado estão conseguindo lidar com o enfrentamento da Covid-19. E para explicar melhor isso para a gente, temos aqui na nossa pracinha o coordenador da Vigilância Sanitária, Norberto. Boa noite, Norberto. Seja bem-vindo ao programa Sabatina da Covid. Primeiramente, eu quero saber de você o seguinte: quanto tempo você atua na área da saúde? Boa noite, Risoleta. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu atuo na área da saúde já há 30 anos, né? Já tenho assim, uma caminhada como técnico de enfermagem na área da saúde. Vai completar agora 30 anos, precisamente. Você, nesse longo período, imaginou estar enfrentando uma pandemia como a Covid-19? Realmente, Risoleta, eu acho como a humanidade jamais imaginou em poder passar por uma situação de pandemia que nós estamos enfrentando agora. Eu nunca imaginei, né, fazer ações de saúde com tanta dificuldade que a pandemia exige hoje, entendeu? Devido se tratar de um inimigo invisível, né? O vírus do coronavírus, ele é um micro ser, né? Ele é microscópico, então é um inimigo de um potencial imenso, né? Que ceifa realmente com as vidas das pessoas, né? Algumas pessoas, como você falou, vai a óbito realmente. E a dificuldade é muito grande. Eu nunca realmente imaginei passar por uma situação como essa. Está sendo um pouco difícil, mas com muita dedicação, com muito empenho, a gente vai caminhando nessa pandemia. Como está a atuação da vigilância sanitária no nosso município desde o início da pandemia? A nossa atuação está sendo bem efetiva, né, digamos assim. Desde o início da pandemia, a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica, elaborou um plano de ação para o combate, né, para o enfrentamento do coronavírus. E esse plano que a gente traçou é o que nós estamos seguindo, né, com ações pertinentes voltadas para combater a disseminação do vírus. E a atuação principal da vigilância sanitária é na parte de fiscalização, de orientação também, que trabalho educativo, e atendendo às denúncias, né, que possivelmente podem surgir. O nosso trabalho tem sido feito dessa forma. E também amparada pelos decretos, né, que são baixados, né, pela autoridade municipal, e a gente faz com que aquele decreto seja cumprido na íntegra, na sua totalidade. Como coordenador, você está sentindo muita dificuldade para que esse decreto seja cumprido na zona rural? Bem oportuna a sua pergunta, Risoleta. Os decretos que são baixados, eles são para ser cumpridos em todo o território municipal de Santa Rita de Cássia. E, lamentavelmente, uma das grandes dificuldades ainda é o descumprimento do decreto na zona rural. Nós temos dificuldades muito grandes para poder levar com que as pessoas cumpram o decreto. Aqui mesmo em Intiquira mesmo, a Vigilância Sanitária já veio várias vezes, a equipe multidisciplinar já veio várias vezes aqui fazendo ações educativas, a gente já veio fiscalizando, a gente já veio orientando, trouxemos o decreto em cópia para entregar nos comércios aqui na Intiquira. Então, o trabalho da Vigilância Sanitária está sendo feito e a grande resistência da zona rural, não é só aqui em Intiquira não, é em toda a zona rural do nosso município. Nós estamos tendo muita dificuldade. Eu faço um apelo a esse pessoal que acate as orientações do decreto. Os decretos que são emitidos em nosso município, eles são orientados pelas autoridades de saúde do município. E nós seguimos os protocolos, né, do Ministério da Saúde, da OMS, da CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e também da nossa Secretaria de Saúde do município. Não é à toa, não é aleatório. São coisas feitas com seriedade, com responsabilidade, e nós pedimos que se cumpra, porque é lei. A lei não se discute, a lei se cumpre. Como está sendo para vocês a fiscalização na zona rural? A gente está fazendo um roteiro, né? Traçando um roteiro para que possa atender a toda a zona rural.
Nós estamos montando equipes de fiscais para que possa estar acompanhando, dando esse suporte na zona rural. E se bem que também essa parte tem que ter o aparato da polícia, né? E o nosso contingente também é pouco, mas na medida do possível a gente vai fazendo o trabalho também com a polícia. Mas o principal ponto é que se faça a fiscalização e levando também orientações para aquele povo, para que possa se conscientizar diante do problema que é. Então, a nossa equipe está se organizando melhor. O coronavírus é uma coisa muito nova, então as coisas vai acontecer de acordo com a necessidade. E a fiscalização também vai ser assim. A nossa equipe está melhor e vamos ter agora um efetivo maior para poder atender a zona rural na fiscalização. É realmente necessária a presença da polícia? Por quê? Sim. A polícia é importante, Isoleta, porque ele vai favorecer a segurança para a equipe fiscalizadora, né? A polícia está ali para manter a integridade, para proteger, para preservar a integridade física da equipe. Então eles dão um amparo, a equipe tem o poder de polícia pelo decreto, pela lei, e a equipe de fiscalização que vai atuar e autuar os infratores que não estão cumprindo o decreto. Então, é para esse motivo que tem que ter a polícia. Entendi. Estamos aqui na Intiquira, ao longo do dia, colhendo os depoimentos. E o que eu quero passar para você, Norberto, é que tivemos 2 depoimentos um pouco contraditórios. Vamos ver? Sobre o coronavírus não tem, não. Só tem um nome, é igual a besta-feira. Febre braba tem, sarampo, catapora, bexiga, toda doença tem. Mas essa não, botou esse nome, não sei como foi. E pegou e o povo todo está com medo. Tem gente que morre, vem aqui sentado, ele cai e morre. De que é a Covid? Ah, meu filho, toda doença tem para matar. Nós nasce, morre e doença mata mesmo. Não tem essa doença, não. Eu moro aqui na Intiquira mesmo, eu chamo Edmar, ainda bem que nós acreditamos. Não é, nós somos igual ele, a idade dele está avançada, nós não vamos acreditar que não existe, que existe, sabe? Que a Ave Maria de chegar aqui tá gente, graças a Deus até hoje nunca teve um caso aqui ainda não. Nós não vamos acreditar que não tem, que existe. É uma doença perigosa, a Ave Maria. Que nós podemos melhorar aqui é nós maneirar mais essa aglomeração que está tendo. Ficar mais, preocupar mais com a saúde da gente, a gente usar máscara, não sair, não aglomerar muito. Acho que nós estamos evitando um pouco dela, né? Como a gente viu no vídeo, o seu Deusito, ele não acredita que o vírus existe. Mas o seu Dorso, ele acredita sim que o vírus existe. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Isso é muito importante. O vírus realmente existe, é fato. É uma pandemia. Por que é uma pandemia? Porque é internacional, é no mundo inteiro. Então, como não existe um vírus que já está comprovado, que tem ceifado vidas de pessoas, que tem levado pessoas a UTIs, a lotar os leitos de hospitais, o vírus é verdadeiro, ele existe e ele está aí. E é muito perigoso, por quê? Porque é um inimigo invisível e ele ataca realmente as pessoas. Então, o Dorso que você falou, né? Ele tem razão, é real e está aí assolando a humanidade em todo o globo terrestre. Que as pessoas precisam se prevenir melhor, né? Mantendo o distanciamento social, fazendo uso de máscara, de álcool em gel e cumprindo as normas, os decretos que tem no nosso município. Muito importante. Pessoal, vamos ver o depoimento do Edmar. Uma boa tarde para vocês, eu estou gostando dos serviços seus. Meu nome é Edmar. E é o seguinte, quem não acreditar nessa doença aí, não pode falar que não existe, que está existindo sim. Que muita gente está passando a televisão que morreu. E pode acreditar que tem essa doença aí. Se não fosse assim, o governo não mandar esse dinheiro para a gente. O Brasil todo parou. Exatamente, Edmar. O seu depoimento, o vírus existe, é real. Como vai investir tanto dinheiro no combate a uma pandemia dessa, se ele não existe, sem existir? Claro, o vírus existe, as autoridades estão empenhadas no combate a esse vírus e é por isso que os governos estão aí trabalhando em prol disso, né? Investindo dinheiro para que possa realmente combater, e esse dinheiro é para que seja empregado mesmo no combate a essa pandemia. Esse comentário do Edmar é engraçado porque
jamais o governo iria gastar tanto dinheiro se realmente não houvesse uma pandemia no Brasil, né? E a gente sabe que é muito dinheiro investido em todo o país, todo o território brasileiro. Pessoal, é o seguinte, eu sei que muitos de vocês estão ansiosos para saber aonde está sendo empregada a verba que veio para o combate ao coronavírus. Não precisam se preocupar. Em breve, em um dos nossos programas, vamos trazer a secretária da Saúde, a Rita, que vai esclarecer ponto por ponto em que está sendo gasto cada centavo desse dinheiro. Tudo vai ser esclarecido. Norberto, a gente passou o dia aqui na zona rural da Intiquira colhendo depoimentos dos jovens. E eles querem deixar um recadinho para os outros jovens também. Vamos dar uma olhadinha? Boa tarde, meu nome é Cleiane, eu moro aqui no povoado de Itiquira, município de Santa Rita de Cássia. Sabemos que o coronavírus está abrangendo todo mundo e uma das armas para combater essa pandemia é a informação. Porque com a informação a gente tem como a gente prevenir e saber a gravidade do problema. A questão da Covid aqui, como ainda não chegou, não espalhou aqui, não tem assim casos, vários casos registrados, as pessoas estão levando em brincadeiras, pelo menos a maioria delas. Não estão se prevenindo, ficando em casa, estão fazendo aglomerações, festas, não estão usando máscaras, álcool e gel. Então, eles não estão nem aí. Várias pessoas nem acreditar nisso, não estão acreditando. Diz que é mentira e que não existe isso aqui. Eu gostaria de falar porque tem várias pessoas morrendo, perdendo seus entes queridos, várias pessoas que não acreditam. Aí quando afeta a família e perde alguém, vai lamentar. Então vamos nos prevenir, gente. Fica em casa, assiste um filme, fica em casa, use álcool e gel, máscara, se for sair, prevenir-se para a gente não deixar isso se espalhar por aqui. Muito bem, Lucas. Vendo aqui o seu depoimento, essa dificuldade realmente existe. Os jovens, eu não sei qual o motivo, eles estão assim, não levando muito em consideração a seriedade que é essa pandemia. Então, o que Lucas sinalizou é muito oportuno. E eu faço aqui um apelo aos jovens. Por ser jovem, não significa que é imune, não. Ainda não existe a vacina para imunizar o coronavírus. E a parte dos jovens também é importante na pandemia, a contribuição de ficar em casa. Tudo bem que muitos jovens são assintomáticos, eles não vão ter sintomas. Mas ele tem um pai idoso, ele tem uma mãe idosa, tem uma avó, tem um avô, pode ter um tio. E ali pode ter alguém que tenha pressão alta, tenha diabetes, as doenças pré-existentes, e é um risco, é um perigo muito grande. Imagina um jovem ir para a balada, ir para as festas, para as farras, e se contaminar e trazer o vírus para a sua família, para o seu pai. E ele vir a falecer. Olha que coisa, entendeu? Então, é importante que os jovens fiquem em casa, evite aglomerações, e essas pessoas que têm essas propriedades particulares também, que se conscientize que o momento não é para esse. O momento é para ficar em casa, para ter o distanciamento social, ter os cuidados de higienização, o uso da máscara, para que possamos assim passar por essa pandemia. E é importante frisar, Norberto, que esses jovens, eles podem fazer essas aglomerações longe dos olhos da vigilância sanitária, mas a gente não pode esquecer que o coronavírus não perdoa e que a fatura chega, infelizmente. Em relação ao depoimento de Lucas, nós queremos ressaltar que muitas das contaminações que existiram em família foram justamente alguns jovens que vão para as baladas e traz o vírus para dentro de casa. Como justificar uma senhora idosa que não vai para lugar nenhum, fica em casa, mas tem um neto, tem um filho que não perde um final de semana na balada? É em jogos de futebol, é em raves, em churrascos, em farras. Ele vai importar o vírus para sua casa. É isso que está acontecendo também. Muitos casos que já tivemos no nosso município foi dessa forma. O jovem vai para a balada e ele traz o vírus e contamina a sua família. Queria passar meu recadinho aí para a galera aqui de Intiquira, para se prevenir mais, ficar em casa, usar máscara, usar álcool em gel. Cuidar mais, porque essa doença não é fácil e ela é muito contagiosa, contagia rápido, viu? Então, pessoal, meu recadinho para vocês, fiquem em casa, use máscara e álcool gel, viu? E para o pessoal que está aí assistindo, eu queria deixar meu recadinho em forma de música para vocês aqui sobre o coronavírus.
Galera, é mais ou menos assim, ó. Esse corona mata, 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 mata. Então fique em casa e se previna, 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 previna. Use máscara e álcool gel. É isso aí. Interessante o depoimento do Danilo, Norberto, que ele, por ser jovem, tem uma consciência que muitos adultos não têm, né? E de uma forma bem alegre, traduzida em música, ele trouxe uma conscientização muito legal. Eu quero parabenizar o Danilo, né? A paródia é muito legal, bem interessante no momento desse que vivemos sobressaltados, preocupados, apreensivos. E ele traz um pouco de alegria com a sua música, com a sua paródia para esse momento. Isso é importante para que possamos fugir um pouco dessa melancolia que essa pandemia nos traz. Eu quero parabenizar o Danilo e dizer que realmente é importante, sim, o uso dos EPIs. EPIs são equipamentos de proteção individual, é o uso da máscara, é o uso do álcool em gel, para que a pessoa possa se proteger e não estar disseminando esse vírus. Parabéns, Danilo. É assim que a gente tem que fazer realmente, procurar nos proteger para proteger também a quem a gente ama. Temos um recadinho da Rita aqui para vocês. E é muito importante o que ela vai falar. Boa tarde, meu nome é Rita, tenho 36 anos, sou de Itiquira, estou morando em Santa Rita de Cássia, então eu gostaria de deixar aqui um conselho, né, para as pessoas, essas pessoas que têm idosos em casa, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, né, dessa epidemia no nosso país. Então, para que ficassem em casa, principalmente os jovens, para não estar saindo, aqueles que têm idosos em casa, que exigem muito cuidado. Então, para que eles evitem de sair e evitar aglomerações. Norberto, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos ver como é que está a fiscalização nos comércios. Certo, vamos sim, Isoleta. Então, é uma dificuldade um pouco que a gente tem percebido, tem sentido, né? A equipe de fiscalização nos comércios. Em que ponto? Primeiro, no controle das pessoas dentro dos estabelecimentos, né? Outro, não tem alguém na porta do comércio para que possa ter esse autocontrole, né? Para que não venha aglomerar dentro dos estabelecimentos. Essa dificuldade é geral, né? A gente passa, orienta os comerciantes que não pode aglomerar, que não pode deixar entrar muitas pessoas para que não venha assim facilitar o contágio, a disseminação do vírus. Outra dificuldade também é o uso da máscara, que a gente fala que não é permitido pelo decreto, já é lei lá pelo decreto, que não pode entrar nos recintos comerciais sem o uso das máscaras. E alguns comerciantes, eles ainda permitem isso, fazem vista grossa, então tem um pouco dessa dificuldade na quantidade de pessoas no recinto, no ambiente do comércio, né, nos estabelecimentos, e pessoas também que querem, insistem ainda em entrar sem o uso da máscara. Norberto, como ação concreta, o que vocês fizeram para ajudar o comerciante? Boa pergunta, Risoleta. Em primeiro lugar, a fiscalização, né, que a gente tem intensificando mais, cada vez mais, de acordo vai tendo necessidade, nós vamos intensificando ainda mais a fiscalização. Outro gesto concreto que nós fizemos, outra ação concreta, foi a distribuição de máscaras, né, de tecido para os comerciantes, para que eles tenham ali e ofereça para o seu cliente, né, que venha sem a máscara. Às vezes a pessoa esquece em casa a máscara, ela pode, por algum motivo, né, sair apressadamente e não leva a máscara. E lá o comerciante vai ter aquela máscara de reserva para ofertar para o seu cliente, para que ele possa entrar no seu comércio com a máscara. Vamos ouvir um pouco o depoimento da Danila. Bom, no meu comércio, o que acontece? A gente está fazendo higienização dos produtos desde quando começou a pandemia. Quando os clientes vão entrando, eu peço sempre para usar o álcool para tocar na mercadoria. E também máscara, usar máscara direto, apesar que às vezes eu tiro a minha. Porém, quando o cliente chega, eu sempre estou com a máscara. Isso é o que a gente sempre faz. Pede sempre para higienizar as mãos e tá de máscara. Os pontos positivos que eu vejo, assim, sobre usar máscara, eu tô vendo muita gente usando máscara. Tô vendo o pessoal usando o álcool
entendeu? Ou álcool líquido ou álcool em gel. Tô vendo isso também. Nas ruas o pessoal tá saindo até com as bombinhas e tal. Observando aqui, Risoleta, a fala de Danila, ela está de parabéns, né? Ela fala que está cumprindo direitinho as normas, ela faz a higienização dos seus produtos lá do seu ambiente, ela oferta álcool em gel para os seus clientes. Isso é muito bom, é importante. Alguns comércios não estão seguindo o decreto em relação à quantidade de pessoas no estabelecimento. Eu já fui em uns 2 a 3 comércios, depois que começou o decreto, e percebi que está superlotando, entendeu? E um ponto negativo que eu estou vendo demais chama-se caixa e lotérica. Eu estou vendo que tá aqui na praça mesmo, porque é o ponto mais movimentado da cidade, é aqui na praça. Então a caixa de manhã tá superlotado e o povo não dá espaço. O pessoal quer ficar tudo bolo. Então eu acho que isso, a caixa em si, né, o gerente ali, e o da lotérica deveria ter uma pessoa, como no início do decreto, tinha uma pessoa na lotérica distanciando as pessoas. O pessoal da saúde estava fazendo isso. Um ponto que Danila mencionou são as filas que estão acontecendo na lotérica, na Caixa Econômica. O que está sendo feito para amenizar mais essa situação? Essa situação é muito delicada. Desde o início da pandemia, que a gente vem fazendo um trabalho de orientação, de educação com aquele povo, marcamos os lugares determinados, como mantendo o distanciamento, mas infelizmente a população ainda não compreendeu essa parte, né? É pontual isso aí, essa aglomeração nas filas da lotérica, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, e nós estamos indo sempre orientando, fazendo trabalho para que o povo compreenda a necessidade do distanciamento. Eu quero pedir à população que conscientize isso, porque essa parte, Risoleta, é própria de cada um. Cada um tem que tomar a sua posição na pandemia. Todos nós temos a responsabilidade de nos policiarmos e fazer com que aconteça o distanciamento. Isso é próprio de cada um. Então, eu peço à população que dê a sua contribuição. De que forma? Cumprindo as normas exigidas pelas autoridades de saúde. O distanciamento é importante, então cada um tem que ter a consciência de que fazendo a sua parte da melhor forma possível, nós vamos sair bem da pandemia. O que eu observo, Norberto, é que as pessoas que chegam na cidade de fora, elas não querem muito se enquadrar no distanciamento, no uso de máscara. Então isso é muito complicado, porque eu entendo que não precisa a polícia estar ali na orientação. Basta você ligar a televisão, por si só, as recomendações são: mantenha o distanciamento, faça o uso da máscara, faça o uso do álcool em gel, e isso é o suficiente. Eu não vejo necessidade disso. Exatamente, Risoleta. Então, isso reforça de que não é por falta de orientação. A população está orientada quanto à pandemia, a população sabe muito bem em relação ao coronavírus, como que se dá o contágio, como que se manter o distanciamento. Então é importante que temos que manter o mínimo de 2 metros de distanciamento. Eu peço a você que estire seu braço, por favor, Risoleta. E eu estiro o meu. Essa aqui é a distância que nós temos que ter cuidado, entendeu? Pronto, cada um fazendo a sua parte, fazendo isso, vamos passar bem. Entendeu? E o uso da máscara é importante, a proteção, né? Todo mundo está consciente disso aí, as orientações estão aí para todos acessarem, tem rádio também, então não justifica dizer que é falta de orientação, que não é. É conscientizar que temos que fazer da nossa parte e manter a disciplina, o uso cotidiano, rotineiro, porque isso agora vai fazer parte da nossa vida por um bom tempo, ninguém sabe até quando. Então, como tudo é muito novo, não se sabe quando isso vai acabar. Então, isso tem que fazer parte da nossa vida, hábitos corriqueiros, o uso da máscara, higienização das mãos, ficar mais em casa, evitar aglomeração, para que possamos, assim, dar o melhor de nós para poder passar por essa pandemia. Eu acho que os comércios estavam abrindo normal. Os comerciantes em gerais estavam, o que acontece? Até às 19 horas. Você via que não estava tão aglomerado como agora. Quando começou esse decreto de fechar às 5 horas da tarde,
teve uma aglomeração na parte da manhã, porque o pessoal sai mais na parte da manhã para fazer compras. Eu acho que aglomerou na parte da manhã justamente por isso, por causa do horário, fechando às 5 horas. Eu particularmente não concordo. Se esticasse um pouquinho até 7, 8 horas da noite, eu acho que ficaria bem melhor. Eu acredito que abrindo até 7, 8 horas, fica bom demais. Ela fala também em relação a que estender os horários de fechamento dos comércios. Tudo bem, nós estamos vendo, mas só que vamos por parte, passo a passo. Nós tivemos 2 decretos um pouco mais restritivos, agora vem um decreto um pouco mais flexível. E na proporção dos casos que forem surgindo, nós vamos também flexibilizando ainda mais. No momento, a gente flexibilizou 1 hora a mais para os comércios fecharem. Era 17 horas, vai passar para as 18 horas. Então, isso já é um ganho, um avanço, entendeu? Eu quero parabenizar também a equipe, entendeu? Da saúde. Não vou citar nomes para não esquecer ninguém, mas eu quero parabenizar. Eu estou vendo que eles estão... eles rodam bastante a cidade. A vigilância estou vendo rigorosa, realmente, está muito bom. O decreto, vamos fazer de tudo, gente, para a gente conseguir cumprir o decreto direitinho. Então é isso. Vamos conscientizar, vamos não sair sem o álcool, o álcoolzinho pequenininho, e usar a máscara sempre, viu? E saúde para todo mundo. E obrigada também pelo convite. Eu estou aqui, o que precisar também, eu estou aberta para qualquer coisa. Agradeço de coração o convite e gostei muito de participar. E a pessoa de Resoleta também, obrigada por me convidar. Eu agradeço. Com relação aos óbitos, como é que a vigilância sanitária está conseguindo coordenar tudo isso? Essa parte é uma das mais difíceis. Porque é o momento em que você lidar com a perda, com a dor, com a falta de um ente querido. Mas, infelizmente, nós temos que seguir as normas, né, das autoridades sanitárias e temos um protocolo a seguir. Isso se dá da seguinte forma: não existe mais o velório. Não pode mais velar, porque vai gerar aglomeração. Em se tratando de vítima fatal pelo coronavírus, mais ainda as restrições são maiores. Não existe o velório, poucas pessoas que estão ali para acompanhar com distanciamento, e o corpo ele deve ser sepultado no curto período, no prazo de 24 horas. Não pode ser transportado em longas distâncias, né? No máximo em torno de 500 quilômetros só. E tem toda essa exigência, todo um protocolo de como se dá, o manejo com o corpo pelas funerárias. Nós orientamos as funerárias de Santa Rita sobre essa parte. É um momento difícil, a gente lamenta, mas infelizmente temos que seguir os protocolos. Então, velório, mesmo de morte natural, tem que ter com poucas pessoas e que esteja distanciado, mantendo o distanciamento de 2 metros. E se for pela Covid-19, não tem velório, não tem pessoas, não tem cortejo. Não, é diretamente para o cemitério, sepulta, consequentemente um pouco distanciado, e com todo aquele protocolo, o caixão é lacrado, o corpo é colocado em uma parte impermeável, né? A gente chama de uma bolha mortuária, né? Que a gente coloca, e para não ter vazamento de nada. E a urna, o caixão é lacrado, totalmente lacrado. Então é um momento difícil, não é fácil, mas infelizmente com o coronavírus é dessa forma que tem que ser tratado. Pessoal, vamos ouvir agora um depoimento do Cláudio Omar, que é empresário do ramo funerário. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Então, desde que começou a pandemia, muita coisa mudou de lá para cá, né? Mas na parte nossa funerária, o que a gente está tendo mais dificuldade e que a gente, vamos supor, a gente se preocupa muito em relação aos funerais, é os devidos cuidados que tem que se tomar, né? Com as vítimas de Covid e, ao mesmo tempo, a forma de se trabalhar, de se fazer um funeral dessas pessoas que morrem de Covid, né? Porque, em primeiro lugar, as pessoas, os familiares, né? Tem a dor que a família fica, né? Em relação a perder o seu ente querido,
a pessoa que tanto ama e não poder nem ver o corpo, não poder velar, né? Então isso é muito doloroso, tanto para a família como para a gente profissional dessa área, entendeu? A vigilância sanitária entra em contato, falando que aquela pessoa foi vítima de Covid, e aí nós da funerária, os profissionais que vão realizar aquele funeral, a primeira coisa que é feito é tomar todas as precauções, né, os cuidados, se precaver, usar os EPI obrigatório, entendeu? Para se realizar um funeral de pessoas vítimas da Covid. Vendo aqui o depoimento do nosso amigo Claudiomar, essa parte do funeral é uma parte que realmente deixa a gente um pouco em dificuldade. Porque primeiro, como eu falei anteriormente, se trata da perda, né, da dor, da morte, da separação. E a outra parte que é obrigado a seguir os protocolos, é obrigado a seguir as normas. E a grande dificuldade dos familiares não aceitar essa exigência, essa norma, né, que tem que ser feito com o velório, com o funeral. Então, essa parte que Claudiomar fala é importante porque, nesse momento, tem que seguir as normas. Qual é o objetivo disso? É evitar a disseminação, que mais pessoas venham a contaminar, né? Entendeu? Então, essa parte da dificuldade, a gente compreende o momento da dor, a gente compreende que é difícil, mas temos que seguir para poder evitar que contamine mais pessoas da família. A urna não é uma urna simples, uma urna que usa no dia a dia, entendeu? Ela tem que ser diferenciada, ela tem que ter a parte interna dela, tem que ter o material específico para vedação do corpo, entendeu? Para fazer todo o isolamento, para não ocorrer a parte de dejeto ou que seja secreção, alguma coisa, entendeu? Ela tem que ser uma urna totalmente vedada para que não ocorra isso, para que seja feito o transporte, o manuseio, com todos os cuidados. O que eu não consigo entender é que, diante de tantas informações, a maioria da população ainda se recusa a se prevenir. Porque a gente fala em mortes, a gente fala de um ente querido que faleceu e a gente não tem nem a oportunidade de despedir dele. Está na hora de se conscientizar, viu, pessoal? É muito sério. Exatamente, Isoleta. Você ter um ente querido que partiu pela Covid-19 e não ter um velório, não poder despedir, não poder nem ver, nem enxergar, porque não se pode nem tocar no caixão. Não pode pegar, não pode aproximar. Lamentavelmente, mas infelizmente é assim que acontece. É por isso que fica aqui o nosso apelo. O vírus existe sim, temos que nos cuidar e cuidar dos nossos, para que não possamos passar por essa dificuldade na hora da perda. O recado que eu tenho é dar à população de Santa Rita, Mansidão, Riachão, que são as cidades mais próximas que a gente realiza os trabalhos, é que nos ajude. Ninguém quer perder seu ente querido, principalmente com essa doença, né? Então, mas se Deus o livre, caso chegue a acontecer, que a família nos ajude, entendeu? É porque às vezes tem aquelas pessoas que às vezes a gente está explicando como é que funciona, os protocolos, o que tem que ser feito, e a pessoa insiste em querer fazer do jeito dela, entendeu? Então eu peço à população muito cuidado, a doença não acabou, mesmo que os números estão diminuindo, mas a doença ainda não acabou, entendeu? Não tem cura, não tem vacina, então vamos tomar cuidados, entendeu? Vamos tomar muito cuidado porque essa doença é perigosa, mata, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E desde já eu agradeço o pessoal da Sabatina e meu muito obrigado. A equipe do programa está fazendo o possível, o melhor para levar para vocês. Com todo carinho, eu espero que vocês entendam, viu? Vamos ver agora as últimas informações do boletim epidemiológico. Boletim oficial coronavírus. Boletim atualizado em 11/9/2020, às 19 horas. Casos notificados, 1.270. Desses 1.270, temos 218 casos confirmados. Desses 218 casos confirmados, temos 35 casos ativos. Um paciente internado, 176 casos curados. Infelizmente, tivemos
7 óbitos. Casos descartados, 1.025. Casos em monitoramento, 129. Como podemos observar, o número de casos está aumentando, né? Isso é de se esperar. O que se quer é que os casos aconteçam lentamente como vem acontecendo. Então, graças a Deus, nossos dados são bons, porque está lentamente e aí a gente tem o controle da situação para que possamos acompanhar as pessoas que precisam, os que estão ativos. E também outra coisa, de acordo com o aumento dos casos, nós podemos endurecer ainda mais as medidas. Chegamos ao final de mais um programa Sabatina da Covid, que está sendo gravado aqui no povoado de Intiquira. Eu quero agradecer as pessoas daqui pelo acolhimento, pela atenção. E desde já eu convido a todos a assistir o programa Sabatina da Covid, que vai ao ar todos os sábados às 20 horas nos canais oficiais da Prefeitura, lá no YouTube. Norberto, eu quero agradecer a sua presença, agradecer os esclarecimentos que aqui foram colocados. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, Rosilita, a oportunidade. E estando aqui na Intiquira, muitos relatam que aqui não tem nenhum caso ainda positivo. Mas é aí que está o problema. Se não tem nenhum caso, vamos tentar fazer com que não chegue aqui. E de que forma? Se protegendo. Porque o que se vê é que pessoas não levam a sério as orientações aqui na Intiquira, né? Eu vejo poucas pessoas usando máscara, aglomerando, fazendo eventos. Então, que bom que aqui não tem nenhum caso positivo ainda. Então, como que nós vamos conter? Fazendo a nossa parte, protegendo o uso da máscara, o álcool gel, não aglomerando. Porque no Monte Alegre, tivemos um exemplo do Monte Alegre, que apenas um caso disseminou para 9 pessoas, né? E pode ter vindo mais aí. Então, que a Intiquira não venha repetir isso que aconteceu em Monte Alegre. Mas como que tem que ser feito? Procurando se proteger para que possamos assim evitar o contágio aqui no povoado. Lembrando também que essa situação não é apenas nossa, da saúde ou do gestor, dos gestores, é de todos. É uma situação onde todos têm que dar sua parcela de contribuição para juntos poder enfrentar essa pandemia. Todos, não apenas de gestor ou da saúde, é de todos. Todos têm que dar a sua contribuição para que possamos assim evitar o pior em nossa cidade, em nosso município, que é o colapso da saúde, e nós não podermos assim cuidar do nosso povo. Porque a pior coisa que tem para um gestor ou para a saúde é você não poder cuidar do seu povo. E isso nós não queremos que aconteça em Santa Rita. Portanto, contribui com a gente, colabore conosco e vamos passar com fé em Deus, em paz por essa pandemia. Boa noite, pessoal. Um forte abraço e se cuidem, viu?